Já dizia Mahatma Gandhi, São Paulo e paz são duas palavras que não conversam, não se misturam, não dançam juntas. O vídeo de hoje é sobre a derrota do São Paulo para a LDU lá em Quito pela Libertadores. O time do Morumbi que saiu derrotado mesmo fazendo um bom jogo. Parece que a questão histórica pesou um pouco contra o São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre isso e principalmente, será que dá? Será que dá para passar? Mas antes eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. A gente está indo muito bem e nossa meta são os 300 inscritos. Então você que não é inscrito, se inscreva, dá uma força pra gente, hype o canal, ajuda a gente a crescer também, tá bom? Já falei demais, vamos falar um pouquinho sobre LDU 1, 2, São Paulo 0. É um jogo que foi cheio de camadas e até parece repetitivo, mas muita coisa aconteceu no jogo do São Paulo. Muita coisa. Eu esperava um São Paulo bem retraído, um São Paulo que fosse sofrer muito com a altitude. Eu esperava que um time que fosse cansar muito rápido e que talvez não conseguisse acompanhar na forma física, na parte física, a LDU. Que não é um time muito qualificado com a bola no pé, mas fisicamente, sem a bola, na obediência tática, na parte física, a LDU ela se destaca tanto quanto o Atlético Nacional. O que eu vi me deixou surpreso, embora o resultado tenha me deixado um pouco enraivecido, que foi o 2-0, mas o São Paulo jogou bem, o São Paulo se portou bem, o São Paulo dominou as ações no segundo tempo, não sofreu tanto no primeiro tempo, mas se por um acaso nas oitavas de final o São Paulo contou com a sorte da bola do Atlético Nacional não entrar, que aquele jogo era para o São Paulo ter perdido de 4 ou 5-0 e saiu empatando, a mesma sorte não acompanhou o São Paulo hoje. Ontem, no caso, né? O São Paulo poderia ter ganho o jogo, o São Paulo poderia no mínimo ter empatado o jogo e a ausência de zelo, de capricho nas finalizações por parte do time do Morumbi acabou penalizando o time do São Paulo. A LDU ganhou e ainda assim a imprensa equatoriana deu umas apertadas, umas pancadas no Thiago Nunes porque o entendimento deles é que a LDU teve mais sorte que juízo. Tamanho foi o domínio do São Paulo. Uma das camadas que eu vou deixar aqui são as estatísticas para vocês darem uma olhada. O São Paulo teve mais posse de bola, 59% com a bola no pé, a LDU teve 41%, a LDU deu 7 chutes, 5 da LDU foram no gol, o São Paulo deu 11 chutes e 4 foram no gol. Chances claras, a LDU teve 3 chances claras e o São Paulo teve 2 chances claras. Olha, eu discordo dessas 2 chances claras porque eu consigo me lembrar de pelo menos 3 assim, ó. 2 chutes a queima-roupa do Luciano, que ele não conseguiu passar pelo goleiro Vilar, e um chute do Ferreirinha, que o zagueiro da LDU tirou a bola quase que próximo do gol já. O São Paulo entra, né, com uma formação com Rafael, Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, nas alas, né, nas laterais, Enzo Dias, e a gente tinha também o Cédric Soares. No meio-campo, o Crespo trabalhou com 3 nomes de contenção, que foram, no caso, o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Pablo Maia. Na frente, Luciano e Rigoni. Tá? Acho que a única... Vamos falar um pouquinho do Crespo, tá? Vamos falar um pouquinho do Crespo para já iniciar. Vamos tratar o vídeo aqui por algumas camadas, tá? Alguns atos. O primeiro ato do vídeo vai ser o Crespo. Eu não acho que o Crespo escalou mal o time. Eu acho que o Crespo, dentro do que ele poderia fazer na altitude, ele escalou bem. Quando você vai jogar na altitude, ou você chega no dia, ou você chega um dia antes para tentar minimizar os efeitos, ou você chega 10, 15 dias antes. São Paulo não tem nem time para fazer isso. São Paulo nem time tem para fazer isso. Talvez tivesse 3 times, um elenco com 3 times, talvez poderia. Agora, quando o São Paulo tem somente 22, 24 atletas, realmente fica difícil. Vamos falar do Crespo porque alguns atletas do São Paulo sentiram a questão da altitude, tá?
Ferreirinha sentiu, tanto que ele não jogou por conta disso, sentiu algumas fortes dores de cabeça. O Cedric sentiu dores abdominais, teve episódio de diarreia antes do jogo, que não estava bem, que passou mal. E aí eu acho que foi o erro do Crespo. Se o cara não tá 100%, ele não joga. Ele não pode jogar. O Crespo, na minha concepção, erra no Cedric Soares. Se o Ferreirinha não jogou, por que o Cedric jogou? Será que é porque ninguém testou o Mailton antes e aí existia uma dúvida do que o Mailton poderia entregar? Tirando todo o resto, eu concordei com a não utilização do Rodriguinho no começo do jogo. A LDU é um time físico, é um time forte. O São Paulo precisava segurar a bola no pé. E o São Paulo estava bem, acho que deu uma desbaratinada quando toma o gol do Brian Ramírez ali com 14, 15 minutos, que foi nas costas do Cedric. Que o Cedric não conversou direito com o Ferrarese não fechou o lado direito, o Ferrarese não fechou pelo meio. O Brian Ramírez passou, recebeu a bola do zagueiro que construiu bem a jogada, fez um bom lançamento. Ele passou que nem uma flecha, o Rafael não teve o que fazer. E 1-0 LDU. Quando a LDU fez 1-0, eu falei, putz, agora o bicho pega. E não foi exatamente o que aconteceu. O São Paulo ele teve dificuldades, mas ele não teve dificuldades de serem iguais ou parecidas com o que aconteceu em Medellín com o Atlético Nacional. As dificuldades do São Paulo permearam um cenário diferente. A LDU sobrava fisicamente e sempre chegava na segunda bola, ponto. O São Paulo acho que permitiu uma finalização a mais no gol do Rafael no primeiro tempo. Uma. A LDU não... Ela teve domínio, ela teve espaço no campo, mas ela não conseguiu transformar isso, converter isso nas finalizações. Vem o segundo tempo, o Cedric sai, né, o Crespo tira o Cedric e entra no lugar dele o Mailton, depois entra o Rodriguinho, depois entra a Ferreirinha, né, o próprio Luciano perde alguns gols que não poderia. O Ferreira entra muito bem, até o pessoal da LDU entender como que estava sendo o jogo do Ferreira, porque o Ferreira pegava a bola, ele pintava, puxava para o meio, puxava para a ala, ninguém sabia o que o Ferreira ia fazer. Que pena que o Ferreira passou mal antes do jogo. Que pena, porque ele foi muito bem, ele deu muito trabalho. Quase marca um gol num lance que ele recebe do Marcos Antônio, finta 1, finta 2, aí ele puxa o terceiro. O Ferreira tem uma deficiência muito grande. Muito grande. A deficiência do Ferreira é não saber finalizar e não saber a hora de finalizar. Se o Ferreira soubesse a hora de finalizar, ele teria uma capacidade técnica muito maior. Ele seria um jogador de outra prateleira. O Ferreira tem habilidade, o Ferreira tem rapidez, mas o Ferreira é débil na finalização. O Rigoni, que eu considero um jogador fraco, ele tem a valência de finalização 100 vezes melhor que a do Ferreira. Acho que não tem nem como comparar os dois atletas quando o assunto é finalização. Falamos do Cedric, falamos um pouquinho do Ferreira e agora, terceiro ato do nosso vídeo, Luciano. O homem que deveria ter decidido e não conseguiu. O São Paulo não fez um mau jogo, o São Paulo foi bem. E o Luciano teve boas chances, no primeiro tempo ele tem uma boa chance que ele dá uma bicicleta, a bola acaba indo para fora. No segundo tempo ele recebe uma bola que o Villar faz uma ótima defesa, ele bate bem, ele bate forte. Tem o lance do impedimento, que ele finta o goleiro e consegue chutar em cima do zagueiro. E tem outra bola que ele chuta em cima do goleiro. O Luciano, ele foi acionado. E aí é complicado, porque o Luciano ele é o nosso melhor finalizador. Ele é aquele cara que eu não consigo reclamar muito, porque ele já decidiu muito jogo grande. Só que exclusivamente no jogo contra a LDU, o Luciano pecou muito. Porque ele tem a chance de resolver. Tanto que quando ele sai, eu acho que ele é extremamente coerente quando ele fala que ele não pode perder esses gols. E ele sabe que não pode. Ele sabe que muito do resultado que o São Paulo vai ter que correr atrás do Morumbi, a montanha que o São Paulo vai ter que subir no Morumbi, passa por ele. Passa pela incompetência dele não ter feito os gols que ele poderia ter feito. Infelizmente. E aí, numa falha, né, da nossa zaga, que também alguns jogadores sentiram, acho que o Ferrarese tentou forçar alguns passos, sentiu um pouco os efeitos da altitude, o Arboleda voltando de lesão, não estava tão bem. O Ferrarese, ele entrega uma bola no pé direito do Maia,
e o Maia tá dando a passada. O Maia não consegue fazer o domínio porque ele tem que ajustar a perna, ele tem que ajustar o corpo e ele não consegue fazer as duas coisas infimamente ao mesmo tempo. E aí acaba complicando, o Maia perde a bola, o Estrada ele passa pelo Arboleda, a bola sobra acho que ali no Alzugaray, e ela sobra pro Estrada. O Estrada só desloca o Rafael, ele mata o Rafael, 2-0 para a LDU. O Arboleda ainda perde uma bola também, que quase ocasiona o terceiro gol da LDU, quase, o Rafael faz uma enorme defesa, uma grande defesa. O São Paulo não fez um mau segundo tempo, o São Paulo apertou a LDU, teve finalizações do Luciano, teve finalização do Ferreira, que quase foi gol, teve finalização do Mailton, teve finalização do Marcos Antônio, que quase foi gol, teve finalização do Rigoni. O São Paulo apertou, o São Paulo gerou volume, mas falta qualidade, falta muita qualidade. Muita qualidade. O São Paulo vai precisar subir a montanha. E agora, pra gente finalizar, o São Paulo ele perde uma sequência de 17 jogos sem vitórias na Libertadores. São 17 partidas que o São Paulo perde. É muita coisa. É muita coisa. É uma pancada no ego do São Paulo e uma pancada no bom momento do time do Crespo. O time do Crespo estava num bom momento. Diferente, acho que foi dentro de mata-mata, foi a melhor apresentação que o São Paulo do Crespo teve. E inacreditavelmente foi talvez a pior derrota que a gente teve, para ver como o futebol é algo totalmente sem nexo. Eu não tenho muitas determinações e principalmente confiança com o São Paulo do Crespo em mata-mata? Não. Eu preferia o São Paulo do Zubeldia. Eu estou defendendo o São Paulo do Zubeldia? Não. O Zubeldia não tinha nem como mais ficar no São Paulo, tamanho também a imagem danosa que ele causou ao São Paulo no último ano. Porém, o time do Zubeldia parece que era mais talhado para jogar mata-mata do que o time do Crespo. O time do Crespo joga melhor, proporciona melhor, performa melhor, mas falta aquilo ali. Falta aquele negocinho, sabe? Falta aquela parte. E, infelizmente, talvez isso cobre um preço muito grande para a próxima quinta-feira. São Paulo precisa, no Morumbi, na quinta que vem, às 7 horas da noite, no mínimo igualar o placar para levar para pênaltis ou fazer 3-0 para passar em tempo real. São Paulo tem 22 participações na Libertadores. Apenas uma vez o São Paulo perdeu por 2-0 o jogo de ida num mata-mata e reverteu. Foi em 1993 contra o Newell's Old Boys. O Newell's fez 2-0 na Argentina. O São Paulo do Tele meteu um 4-0 inapelável com o Raí debulhando, destruindo tudo, acabando com tudo. E o São Paulo desandou, desabrochou para levantar o bicampeonato da Taça Libertadores naquela época. É uma missão extremamente difícil. O meu fichamento é que o São Paulo terá na casa de 20 a 25% de chances de se classificar. A minha opinião, tá? Pelo que eu já vi do São Paulo do Crespo, pelo que eu vi da LDU. A LDU não é um time que costuma se defender muito, tá? Não é um time que costuma, mas é um time que baixa muito a linha, eles recuam, tá? Eles acabam recuando e jogando uma linha para trás quando vem jogar fora de casa. Eles sofreram um pouquinho com o Táchira, eles sofreram um pouquinho com o Central Córdoba, o melhor jogo deles foi contra o Botafogo. Talvez a LDU consiga fazer algo, talvez não. Para o São Paulo classificar, a primeira coisa que tem que fazer é treinar pênalti. Exaustivamente. O Rafael tem que estar numa noite iluminada, porque se for para pênalti ele vai ter que pegar. E os jogadores do São Paulo terão que estar em uma noite iluminada e a torcida ter uma simbiose com o time. Não adianta a torcida só empurrar, fazer rua de fogo, como é maravilhosa as ruas de fogo de Libertadores, mas acontecer como aconteceu com o Atlético Nacional, que faltou peito, faltou garganta no meio do jogo, e o pessoal da torcida do São Paulo foi se buscar, foi trazer força de onde não tinha na disputa de pênaltis, e ali a torcida levou o São Paulo junto. Se a torcida não acompanhar e pulsar com o São Paulo com voz uníssona, como um só, durante os 90 minutos, rua de fogo, os 90 minutos, talvez uma disputa de pênaltis, não adianta.
Vejo muito torcedor, muito influenciador, vejo o senhor Zanqueto, o senhor Gabriel Sá, que são duas pessoas enormes do meio que eu acompanho, falando: se você vai reclamar, não vá, deixe seu lugar para quem quer ir. Eu concordo com os dois, desde que quem for esteja num momento emocional junto com o time que coloque a LDU de 4 no campo. Se não, não adianta acreditar. Não adianta só acreditar. Eu acreditei todos os anos que o São Paulo iria para a Libertadores, que iria ganhar, e até agora eu mesmo, Fernando, só vi o São Paulo ganhar 2. Eu não era muito novo em 92, 93. Tá bom? Mas São Paulo não é chamado de time da fé à toa. Não desacreditem do time do São Paulo. Deixe seus comentários aqui, diga o que cada um de vocês acharam, se dá para passar, não dá para passar. E aí? Nesse meio ainda tem Santos domingo. Deixe os seus comentários que eu quero saber o que cada um de vocês acha, tá bom? Por hoje, galera, eu me despeço de vocês pedindo o seu curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Por hoje, chega um sextou para cada um de vocês.